Quero relembrá-los que nós, na lição 2, não chegamos a terminar a lição 2, e eu quero ainda terminar a lição 2 e ainda fazer a lição 3. Então apertem o cinto de segurança. Vamos lá. Gostaria de relembrá-los e recordar só um pouquinho a lição 2. Então abra a sua apostila para a página 11. Página 11 da lição 2. Ninguém conversando, por favor. Lição 2, página 11. Elementos do código genético da célula MDA. Na realidade, eu estava até falando um pouco errado. Eu estava falando os 7 códigos genéticos. Não é. É um código genético da célula. Porque é só um código genético. Mas são 7 elementos do código genético. Tá certo? Então, nós explicamos semana passada o que é o código genético. Vamos agora com o primeiro elemento de um código genético. Só recordando, é um bom líder. E eu fiquei muito tempo nesse primeiro elemento, porque na realidade, depois da ação do Espírito Santo, o aspecto mais importante para uma célula ser bem-sucedida é que tenha um bom líder, né? É que tenha um bom líder. Nós falamos muito sobre um bom líder, que é o primeiro elemento. Mas eu quero também lembrá-los do elemento 2. O segundo elemento do código genético de uma célula é um bom local. Nós falamos muito sobre isso. E falamos muito sobre uma boa atmosfera, que é o terceiro elemento. Tá? Agora, na página 19, fala sobre o quarto elemento, que é o louvor e adoração ungidos. Eu falei um pouco sobre isso, mas eu quero falar um pouquinho mais hoje. Olha, por favor, na página 21. Página 21. Operação de dons espirituais durante a adoração. Aí você vai ver vários detalhes preciosos que o nosso pastor Ivanildo, nosso querido pastor Ivanildo, ele colocou aqui nessa apostila. Quero mais uma vez agradecer ao pastor Ivanildo por todo o trabalho que ele tem empenhado, preparando essas apostilas com todo o carinho e com toda a excelência. Parabéns, pastor Ivanildo, em nome de Jesus. E aqui nós vemos, perto do final da página 21, como encorajar cânticos espirituais durante o tempo de adoração. Eu estava vendo aquilo também, pastor Ivanildo. Parabéns pelas coisas tão lindas que o irmão colocou aí. Gente, por favor, nós não temos tempo aqui durante o TLC de entrar em todos os pormenores, mas aproveite a riqueza dessa apostila para enriquecer a atmosfera espiritual do louvor e adoração na sua célula. Então, estude essas coisas, são coisas preciosíssimas que o pastor Ivanildo colocou. Eu acho lindas e muito importantes. Tá? Então, por favor, esses últimos 2 pontos aí sobre os dons do Espírito Santo e cânticos espirituais, vale a pena você colocar umas estrelas aí e voltar a estudar com mais calma. Vamos lá no quinto elemento, revelação na palavra. Primeiro, nós vemos aqui por que o compartilhamento da palavra na célula. Aí nós vemos o duplo propósito do compartilhamento da palavra. Agora eu quero agora aprofundar um pouco mais naquele terceiro subitem, que está escrito revelação para a ministração da palavra. Todo mundo sabe onde eu estou? Página 22, lá do meio para o fim da página, revelação para a ministração da palavra. A igreja pode fornecer um estudo bem elaborado, dinâmicas criativas, perguntas bem feitas, mas o rema do alto só vem através do instrumento humano, que é o facilitador da mensagem. A pessoa que vai facilitar o estudo deve se preparar bem, organizar o material, revisá-lo e ter o estudo bem fixo na sua mente, no seu coração. O preparo maior é a oração e a dependência do Espírito Santo. Não faça as coisas relaxadamente, não é mesmo? Vamos fazer com excelência. É bom usar dinâmicas apropriadas. Podem ser as fornecidas no estudo ou algumas que o facilitador possa ter e que se apliquem bem ao assunto. Até quero encorajar comprarem um livro que o pastor Ivanildo
fez sobre ilustrações, né? E tem muitas dinâmicas, ilustrações e quebra-gelos para você usar na sua célula. Na célula, antes da palavra, é muito legal, você chama a atenção de todo mundo, usando quebra-gelos criativos. E o pastor Ivanildo até escreveu um livro com muitos quebra-gelos, né? Com muitas ilustrações, você poderá adquirir aí, sempre nos domingos, no material da igreja aí, tá certo? Agora, a mensagem da célula não é uma pregação, mas uma reflexão interativa com a participação de todos, num clima descontraído e espiritual. Tá? Vamos ler esse último item da página 22, todos juntos em voz alta, porque é muito importante essa verdade. Vamos todo mundo ler em voz alta, por favor. Vamos lá. A mensagem da célula não é uma pregação, mas uma reflexão interativa com a participação de todos, num clima descontraído e espiritual. Agora escuta bem, você é um facilitador, não um preletor, que quer mostrar eloquência e conhecimentos, nada disso. Discuta a passagem bíblica, não apenas o sermão do pastor. Todos devem ter a chance de compartilhar, mas não precisam ser coagidos a isso. Não direcione a pergunta diretamente para a pessoa, principalmente os novos, tá? Escuta bem. Você está facilitando a palavra. Está todo mundo sentado no círculo lá. Você não vai falar, João, aí faz uma pergunta para o João. Aí você faz outra pergunta aí. Maria, responde essa pergunta. Não, nunca chama o nome das pessoas para elas responderem a pergunta. Sabe por quê? Porque mesmo que você saiba que elas estão gostando que você está chamando o nome delas, mas vai ter um visitante lá e ele fica com medo. Meu Deus, por isso que perguntaram meu nome no começo, que vão agora falar comigo. Então ele fica tão nervoso o tempo todo que vão chamar o nome dele, que ele não aproveita nada. Você está entendendo? Então não chama o nome de ninguém. Não é para você chamar o nome de ninguém durante aquelas perguntas, tá entendendo? Outro segredo muito importante. Se você vê que tem 2 ou 3 monopolizando as respostas, já que você não está chamando o nome de ninguém, então você abre a pergunta assim, e só tem 2 ou 3, só eles que sempre respondem. Então é bem fácil, sabe como você faz? Você primeiro elogia, fala, olha, eu quero realmente dar glória a Deus para esses irmãos que têm participado muito, vocês estão de parabéns, olha, vocês estão realmente participando, parabéns. Agora essa próxima pergunta que eu vou fazer aqui, eu queria alguém que ainda não respondeu nenhuma pergunta, se for possível, tá? Qualquer pessoa aqui que ainda não respondeu, fique bem à vontade. Agora, mais uma vez, se só tiver 2 visitantes que não responderam nada, você não vai fazer isso. Eu só estou falando quando tem 1 ou 2 ou 3 no máximo que estão monopolizando e a maioria estão ficando calado lá. É aí que você usa essa estratégia aí, tá certo? Porque você não vai deixar poucas pessoas monopolizar a coisa toda. Outra coisa, se uma pessoa de repente estiver falando demais, foi falar, você está falando de, talvez a palavra é sobre cura, mas a pessoa foi falar da tia dela lá no Japão, que tem um genro que estava doente, e foi para o hospital, e o médico teve câncer também, e tal, e vai, e viaja. Então, o que você faz? Você fala assim, ô irmão querido, nós vamos ter que ir para a próxima pergunta, mas durante a comunhão, você pode talvez continuar nos contando essa história tão interessante. Nós vamos ter um tempo de comunhão aí com lanche. Eu quero muito ouvir o resto dessa história. Você tem que falar a verdade, você tem que querer mesmo ouvir, em nome de Jesus, né? Agora, e você fala isso de coração, tá certo? Mas esse é o segredo, é muito amor e carinho, mas você saber direcionar a coisa. Você não deixa os outros tomarem conta da reunião e você como líder fica lá perdido na história, não. Mas com muito amor e com muito carinho, você toma as rédeas da reunião pelo poder do Espírito Santo, tá certo? Então isso é muito importante. Olha, use perguntas abertas, inteligentes e definidas. Por exemplo, em vez de você perguntar assim, quantas pessoas foram na arca de Noé? Só tem uma resposta certa, 8 pessoas. Não, você não vai falar assim, você vai falar assim, na sua opinião, o que você acha
que as pessoas que estavam entrando na arca, a família de Noé e as suas noras, o que eles estavam sentindo ao entrar na arca? Aí não tem nenhuma resposta errada. Qualquer pessoa fala assim, é a opinião dela. Então essa frase de, na sua opinião, o que você acha? E tem uma pergunta aberta, é muito mais legal, porque a pessoa não fica com medo de responder e de interagir e de pensar. Outra pergunta muito legal, na sua opinião, como podemos aplicar essas verdades no nosso dia a dia? Pronto, legal demais, está entendendo? Então tem certas perguntas chaves assim, que sempre dão certo, tá? Então você tem que aprender a fazer perguntas abertas, inteligentes e definidas. Dê a todos a chance de falar, mas tenha o controle da conversa, da discussão. Responda perguntas com novas perguntas, se isso puder trazer mais clareza. Líderes não são enciclopédias e não precisam ter todas as respostas. Às vezes o que você pode falar é falar assim, olha, eu não tenho bem certeza sobre a resposta dessa pergunta, mas eu vou investigar mais, vou perguntar também para os meus líderes, e semana que vem, se Deus quiser, eu vou trazer uma resposta um pouco melhor para a sua dúvida aí. Joia! Você não está precisando ser um super-homem. Não, até porque você quer multiplicar muito a sua célula. Se os outros acharem que tem que ser tão inteligente como você, tão conhecedores da Bíblia como você para liderar uma célula, vai ser difícil você estimular outros para quererem ser líder de célula. Você tem que mostrar para eles que não é nada tão complicado assim ser líder de célula. Você sabe que até Jesus, que era o próprio Jesus, ele falava para os discípulos, olha, tudo que eu tenho não é de mim mesmo. Eu aprendi através da intimidade com o Pai. E ele mesmo orando em João 17, na prestação de contas para o Pai, ele falou, Pai, agora eles sabem que tudo que eu tenho não veio de mim, mas veio do Senhor. Por que era importante os discípulos saberem isso? Porque aí eles iam saber qual era o segredo de poder ser igual a Jesus. Intimidade com o Pai. Por isso que os discípulos nunca perguntaram para Jesus, Jesus, nos ensina como pregar, porque o Senhor prega impressionante. Ele realmente, Jesus pregava muito bem, mas você nunca vê o discípulo perguntando para Jesus, nos ensina a pregar. Você nunca vê os discípulos falando para Jesus, nos ensina a ensinar. Nunca houve um mestre como Jesus. Nunca houve alguém que curou os enfermos como Jesus, mas você nunca vê o discípulo perguntando, Jesus, nos ensina a curar. Por quê? Porque Jesus ensinava para eles, olha, se você tiver intimidade com o Pai que eu tenho, você prega igual eu prego, até mais. Você ensina igual eu ensino, até mais. Você opera milagres como eu opero e até maiores do que essas. Então eles falaram, Jesus, já que esse é o segredo, nos ensina a orar. Nos ensina a ter uma intimidade com o Pai. Você está entendendo o segredo? Que coisa linda. Então você tem que passar isso também para todos os membros da célula. Muito bem, preparo da apresentação. Aprenda a preparar a sua exposição o mais breve possível. Deixa eu só falar uma coisa aqui. No final daquele primeiro subitem, na página 23, o estudo não deve ser longo. Deve ter entre 20 e 30 minutos. 25 é ótimo. Tá bem? Agora, aprenda a preparar a sua exposição. Tente olhar o mínimo possível para a folha ou para as suas anotações. Você deve decorar, ou pelo menos saber, mais ou menos, pelo menos, né, os pontos chaves da folha e da mensagem. Muito bem. Vamos logo naquele último subitem da página 23. Revelação na palavra na hora da ministração. Vira a folha para a página 24. Eu quero enfatizar aqueles pontos aí no começo da página 24. A ministração da palavra, ou seja, agora não é só o compartilhamento da palavra, agora é a hora da ministração. É tão importante quanto a pregação. Você deve sempre permitir que as pessoas sejam ministradas. Sinais, maravilhas e milagres são os ingredientes básicos da ministração. Quando impuser as mãos ou simplesmente orar pelas pessoas, você deve estar consciente de que você está mergulhando em direção à unção. Permita que a unção flua através de você para mudar vidas. Envolva a todos durante a ministração. Não monopolize o momento. Então, no final do tempo da palavra, tenha ministração. Ore com as pessoas com imposição de mãos. Enfim, é muito gostoso um clima molhado com a unção do Espírito Santo. Um clima ungido. Tá? O sexto elemento é a visão e prática do purê de batatas. Esse tema está largamente estudado no livro O Purê de Batatas, lançado pela MDA Publicações. A visão do purê de batatas trata essencialmente um estudo aprofundado de João, capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus.
A comparação ilustrativa é de um purê, onde as batatas são cozidas, descascadas, amassadas, misturadas com sal, gordura e leite, e transformadas numa deliciosa massa cremosa e homogênea. Mas para simplificar, deixa eu só te falar aqui, como que o purê de batata funciona. A batata crua com casca simboliza alguém que ainda não converteu. Para ele converter, simboliza uma batata cozida, tá? Agora, uma vez cozida, a batata ainda não está pronta para fazer purê de batata. Tem que também descascar, tem que tirar a casca dela. Então, o que nós aprendemos na visão do purê de batata? Que muitas células, elas, não da nossa igreja, pela fé, em nome de Jesus, mas muitas células têm sido muito assim, chatas e meio maçante, porque é só um saco de batata juntos. Ajunta um monte de batatas, aquele saco de batata. Por quê? Porque muita gente não convertida, e até os convertidos, ou seja, batata cozida ainda tem a casca, então não tem purê nenhum lá, só um saco de batata. Mas, quando a célula se torna um purê de batata, é impossível ela deixar de ser gostoso. É uma célula muito assim gostosa de participar, uma célula assim atraente. Um purê de batata serve como imã, todo mundo gosta de ir lá, porque é divertido, é gostoso, é prazeroso, é uma comunhão tão deliciosa, até quem não converteu é atraído ao purê de batata. Agora, como que você, como líder de célula, poderá garantir um purê de batata? Primeiro, você tem que ter várias pessoas convertidas, porque são as batatas cozidas. Segundo, essas pessoas convertidas têm que, no discipulado 1 a 1, não na célula, mas no discipulado 1 a 1, tirar as máscaras. São batatas agora cozidas e descascadas, sendo curadas, tratadas, sem casca, sem casca. Olha para o seu vizinho e fala assim: até que você é uma batata bonita, mas tem que tirar essa casca, viu, irmão? Tá? Escuta, queridos. Então, preste bem atenção. Você, como líder de célula, tem que ter várias batatas cozidas, ou seja, várias pessoas convertidas. Por isso que a célula não é só um grupinho de evangelismo, não. Grupinho de evangelismo é uma coisa. O grupo de evangelismo pode só ter uma pessoa convertida, todos os outros não convertidos. Célula não. Célula tem que ter um núcleo de pessoas convertidas, porque para formar o purê de batata, senão a célula não fica gostosa. Para a célula ser gostosa mesmo, atraente, ela tem que ter um grupo de pessoas convertidas lá, pelo menos um grupo pequeno, tá? Escuta bem, batata cozida, tem que ter batatas que estão sendo discipuladas, porque aí elas estão tirando a casca. Agora você tem todos os elementos, entre aspas, prontos para poder fazer o purê. Você já tem a batata, várias batatas cozidas e descascadas, porque estão sendo discipuladas, estão sem a casca. O que falta? Uma vez que eu tenho batata cozida e descascada para ter purê de batata, o que falta? Só tem que amassá-las juntas. O que é amassar junto? É ter tempos de comunhão. E aí que vem a visão do purê de batata. Primeiro, vários convertidos. Segundo, vários convertidos sendo bem discipulados e curados. E agora começa a colocar esses irmãos juntos, para jogar vôlei juntos, para fazer uma feijoada juntos, para comer um churrasco juntos. Olha o que vai acontecer, porque eles estão sendo discipulados, não são crentes cheios de perebas, não são crentes cheios de problemas, porque estão sendo descassados. Olha o que acontece. Eles se ajuntam e começam a falar de Jesus, começam a falar de almas, começam a falar, aí você está tendo uma comunhão bíblica. Porque o que muitos crentes chamam de comunhão aí fora, não é comunhão bíblica, não é comunhão coisa nenhuma. Comunhão não é só crente se ajuntar, comer junto e contar piada evangélica, e falar de política, de futebol. Não, isso não é comunhão bíblica. Comunhão bíblica pode até às vezes contar piada evangélica, pode até falar de política e futebol, mas não é o assunto principal. Na comunhão bíblica é aquilo que Hebreus fala, estimulando uns aos outros ao amor e às boas obras. Só quem experimentou a verdadeira coinonia,
sabe como é deliciosa a koinonia. Koinonia é o que eu chamo de purê de batata. Porque essa koinonia deliciosa, de você estar junto, e vários irmãos, e um está falando assim: irmão, e aí, como ter seu tempo sozinho com Deus? Porque eu preciso de ajuda, eu estou procurando ser fiel todo dia, mas minha mente fica vagando. Aí o outro fala: ah, rapaz, eu também tive esse problema, mas eu estou começando a aprender. Quando minha mente começa a vagar, eu oro em voz alta, eu leio a Bíblia em voz alta. Ah, é isso, ajuda. Aí o outro fala: poxa, vocês todos estão na minha frente, que eu nem fiel no meu tempo sozinho com Deus não estou conseguindo ser. O que vocês dizem para mim? Como que eu posso ser fiel? Aí os outros falam: olha, eu também tinha muito esse problema, foi uma grande luta para mim, mas eu aprendi a ter um horário definido. Mas eu não tenho horário, porque minha vida é muito corrida. Aí todo mundo começa a ajudar aquele cara a ter um horário certo. Olha que coisa linda, todo mundo estimulando um ao outro. Aí os vários pais estão falando aqui: como que você faz para o seu filho? Porque seu filho, eu quero ver meu filho mais obediente desse jeito. Olha, eu uso a vara com amor, com carinho. O princípio do sanduíche, né? A carne, você já sabe, o princípio do sanduíche para a criação de filho é tremendo. Não é dar sanduíche para ele não, é outra coisa, viu? Mas, olha, em muitos princípios maravilhosos. Então a comunhão é isso. O que diz o livro de Hebreus? Não deixai-vos de congregar um com os outros. Mas o que ele diz no versículo anterior? Estimulando uns aos outros ao amor e às boas obras. Essa comunhão profunda, deliciosa, é o que nós chamamos, entre batatas cozidas e descascadas, esse purê faz a célula ser tão atraente, tão gostosa. Porque olha, um purê, quando surge uma fofoca, na hora, ninguém vai titubear. Pessoas falam: não, irmão, ninguém fala assim dos outros aqui. Não, irmão querido, você deve procurar aquela pessoa individualmente, viu, querido? Viu, irmão? Todo mundo com amor, com carinho, aquilo é protegido. Olha, purê de batata, sabe quando ela começa a azedar? É quando ela vira panelinha. Por que você convidou fulano? Era para mim ser só eu, você, meu filho João e meu cão, né? E não, isso é purê azedado. Azedou. Porque o purê de batata verdadeiro, ele tem coração de mãe, sempre tem lugar para mais um. Ele atrai a todos. O bairro todo começa a ficar interessado, porque lá tem um grupo de cristãos autênticos que estão praticando e vivendo o amor de Cristo. Aleluia. É uma coisa muito deliciosa e muito deliciosa mesmo. Então, o sexto elemento do código genético de uma célula bem-sucedida é a visão e prática do purê de batata. Pegue o livro Purê de Batata, deixa aquelas verdades ensopar profundamente em você. Sétimo elemento, um bom enxerto para as duas células, tá? Agora, o tempo não dá para mim entrar em tudo isso, mas deixa eu falar o que nós estamos querendo dizer com isso. Você não vai poder ter uma célula que está começando do zero, depois da multiplicação, com poucos irmãos, tudo novo convertido, que não tiveram prática de estar ganhando almas para Jesus. Pelo menos um deles já tem que ter ganho pelo menos 3, 4 pessoas para Jesus, para ele poder ajudar. Outra coisa, outro segredo, tem que ter discipuladores. O ideal é que cada célula tenha pelo menos 4 discipuladores, tá? Então, se for para multiplicar, deve ter quantos discipuladores? Não, 8, tá? O ideal é 8, porque vai multiplicar em 2, né? Tá certo? Então o ideal é que aquela nova célula já multiplique com 4 pessoas, podendo discipular os outros. Aí ela cresce rápido. Mas eu estou falando do ideal. Se só tem 3 naquela novinha célula que acabou de começar, tudo bem, mas o ideal é 4, tá certo? Porque sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes o líder de célula, ele e a esposa acabam discipulando todo mundo na célula, e não é o ideal isso. Ele deve treinar outros a como ser discipuladores também. Está entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Isso é muito precioso, muito importante o que eu estou dizendo. Tá bem?
Agora, lá aquele último subitem da página 25. Por que multiplicar as células? Muito bom as coisas que estão escritas lá. Mas também, mais uma vez, eu não vou tirar o tempo agora. Deixa eu só falar uma coisa aqui que está na página 26. Quando a célula não se multiplica, pode sofrer uma séria estagnação. A célula empaca, não vai para frente nem para trás, mas fica monótona, fria e corriqueira. Pode sofrer uma mutação ou pode sofrer uma mortificação. Escuta bem, nós já vimos que tem um princípio assim que funciona desse jeito. A célula está uma bênção, está crescendo, está ganhando, está cuidando de muita gente. Mas por alguma razão, falta de visão, falta de conhecimento, não sei qual a razão, mas por alguma razão não multiplicou quando era para ter multiplicado. Sabe o que acontece? Começa a fazer assim, às vezes só para assim. Está entendendo? A célula, ela tem que multiplicar na hora certa, para não ficar estagnada, monótona, morta. Tá? Você sabia que a célula, para continuar viva e sadia, ela tem que multiplicar, senão ela morre. Outra coisa, você sabia que um dos aspectos da qualidade da célula é a multiplicação. Então, se você quiser mantê-la sempre sadia, com qualidade, multiplique. Até porque uma célula, quando ela começa a ficar muito grande, é difícil você, como líder de célula, realmente garantir que todo mundo está sendo bem cuidado. Mas quando ela está pequena, você pode garantir que todo mundo está sendo bem discipulado e bem cuidado. Tá certo? Muito bem. Agora eu gostaria só de ressaltar esses preparativos para uma multiplicação abençoada. Persista em oração diante do Senhor pelos alvos e datas estipulados. Continue treinando os seus auxiliares. Desenvolva estratégias criativas e inspiradas de evangelismo. Alimente bem os novos convertidos através do discipulado 1 a 1. Ganhe novos membros pelo batismo e pela transferência. Marque a data para multiplicação e divulgue-a largamente. Fixe o endereço para a nova célula, garantindo um bom anfitrião. Combine os detalhes com seus supervisores e pastores. Organize um grande jantar de festa para celebrar a multiplicação. Convide seus supervisores e pastores para a festa da multiplicação. Aí tem oração também, sobre os novos líderes de célula, consagrando eles com imposição de mãos pelos seus pastores da sua rede, pelos seus supervisores. Depois é só monitorar o crescimento da nova célula. Vamos lá agora com a lição 3, as 5 funções da célula MDA. Só para relembrar como efeito de compreensão o que é uma célula, todos juntos vamos ler aquele parágrafo que está em negrito lá, logo no começo. Vamos ler em voz alta. Uma célula é um grupo constituído de 6 a 16 pessoas, reunindo-se semanalmente para aprender como tornar-se uma família, adorar o Senhor, edificar a vida espiritual uns dos outros, orar uns pelos outros e levar pessoas ao Evangelho. A célula tem muitas funções. Na visão do MDA, muitas funções são observadas e reconhecidas. Mas na prática operacional do dia a dia, destacamos 5 delas, as quais julgamos extremamente essenciais e que englobam todas as demais. As 5 funções são uma maneira pela qual podemos medir a temperatura e a atmosfera espiritual e social da célula, e assim garantir que ela cumpra o seu papel no corpo de Cristo. A primeira função, evangelismo e integração. Agora, vamos falar primeiramente sobre evangelismo. Você vê lá vários detalhes lindos no final dessa folha, como a amizade faz a diferença no evangelismo. Mas eu gostaria agora que você lesse comigo aquele parágrafo, no começo da página 28, tem um parágrafo também em negrito, no começo da página 28. Vamos ler todos juntos aquele parágrafo, todos em voz alta. Para conduzir pessoas a Cristo, nós ganhamos amigos e não inimigos. Assim nós transformamos inimigos em amigos, amigos em irmãos, salvos em Cristo, irmãos em discípulos e discípulos em líderes. Gostei demais desse parágrafo, muito joia, né? Agora, o exemplo das crianças nas festas de lugares públicos, muito interessante aquilo, mas eu gostaria de enfatizar as 3 últimas estrelas desse subponto aí. Bem no meio da sua folha, página 28, fala o projeto Natanael 3. Vocês estão vendo onde eu estou lendo? Tá? Olha, não temos tempo, infelizmente, para entrar nos méritos. Nós vamos sim. Eu vou fazer o seguinte.
eu vou ficar, dessas 5 funções, eu vou trabalhar só nas primeiras 3 funções. Então eu vou tirar um pouco de tempo sim. Abra sua Bíblia, por favor, para João capítulo 1, tá? Porque eu achei isso tão importante. João 1 capítulo, rapidamente. João 1 capítulo. Versículo 45. Versículo 45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Tá, então o que nós ensinamos os nossos membros das células é para fazer o seguinte: você deve procurar 3 pessoas, você deve pensar em oração, 3 pessoas que são do seu oikos. O que é oikos? Oikos são aquelas pessoas que são mais próximas de você. A palavra oikos é a palavra que é usada lá em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aquela palavra casa no grego é oikos. E essa palavra não quer dizer somente a sua família, mas quer dizer aquelas pessoas com quem você tem contato constante. O padeiro lá na esquina, onde você compra o pão todo dia. O açougueiro que você compra lá 2 vezes ou 3 vezes por semana uma carne. Aquelas pessoas próximas, seu patrão, seus colegas do emprego, seus colegas de aula, todos fazem parte do seu oikos. E a Bíblia promete que quando você crê no Senhor Jesus Cristo, você tem o direito de aplicar fé para ser salvo, não só você, mas toda a sua família e todo o seu oikos. Oikos, porque a palavra lá para casa é oikos. Então nós instruímos os membros da célula: ore e busque a Deus pensando em 3 nomes que vão fazer parte do seu oikos. Vão ser seus Natanaéis. E você vai usar a mesma estratégia que Filipe usou para ganhar Natanael para Jesus. Filipe ganhou Natanael para Jesus. Como que Filipe ganhou Natanael para Jesus? Primeira coisa que ele fez: Filipe era muito amigo de Natanael. Então, tem que ser 3 pessoas do seu oikos. Segunda coisa, ele foi lá e atiçou a curiosidade de Natanael. Ele falou assim: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Ele fez uma propaganda. Você também vai atiçar a curiosidade do seu Natanael. Olha, eu tenho uma célula tão legal que eu estou frequentando, é um grupo de estudo bíblico, lá é legal demais. Ou eu estou indo para um culto no domingo que é tremendo, o pastor é muito bonito. Não, estou brincando, mas o culto é uma bênção. Aí você vai fazer aquela propaganda, tá? Você vai atiçar a curiosidade do seu Natanael, tá? Desculpa, eu esqueci de falar a parte principal. Antes de você ir lá atiçar a curiosidade dele, você vai orar e jejuar. Depois você vai lá atiçar a curiosidade dele. Aí ele vai fazer uma pergunta mais ou menos assim: mas como que é lá mesmo, hein? Foi assim que o Filipe perguntou. Olha que Filipe perguntou. Filipe falou assim, aliás, Natanael perguntou para o Filipe, né? Perguntou-lhe Natanael, versículo 46: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Aí respondeu-lhe Filipe: olha, eu vou te dar um argumento aqui escatológico, eu vou te dar uma explicação profunda. Jesus na realidade é chamado de Nazareno, mas não nasceu lá, nasceu em Belém. Não, Filipe não tentou dar argumento nenhum. Ele só falou que, irmãos, 3 palavras: vem e vê. E é isso que você vai fazer. Quando você atiça a curiosidade, você não sabe como é lá, é muito legal. A pessoa fala: mas como é mesmo? Aí você fala assim: vem e vê. Vamos lá, vai comigo para você ver como é. Vem e vê. Agora lembra que você está banhando o seu Natanael em oração e jejum.
Você atiçou a curiosidade dele. Aí você chama para ele ir com você para a sua célula ou para o culto de celebração, tá? Aí o que acontece? Quando ele vai, você vai estar orando muito, ele vai ter um encontro com Jesus. Olha o que aconteceu. Versículo 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: tu onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Olha como foi rápido para ele ganhar, como Filipe ganhou Natanael para Jesus, rapidinho. Você atiça a curiosidade, convida a pessoa para ir e fica orando. Ela vai ter um encontro com Jesus, ela vai receber uma revelação de Jesus, amém? E olha o que Jesus responde para ele, versículo 50. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que essas verás. Isso que você vai falar para o novo convertido, o seu Natanael, uma vez que ele converte, você fala: isto é só o começo, você vai ver muito mais. Mas Jesus falou mais uma coisa muito profunda, versículo 51. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu não posso explicar toda a base bíblica, mas esse é um dos símbolos da igreja no Novo Testamento. É onde anjos sobem e descem, é lá, não o prédio da igreja, mas o povo, a igreja verdadeira de Jesus. E o que ele está dizendo, Natanael, Jesus está dizendo para ele: você agora vai estar integrado na vida da igreja. Você vai estar entregado na vida da igreja. Que coisa linda. Então você ganhou a pessoa por Jesus, agora vai integrá-la na vida da igreja, nos locais, né? No local, na comunhão dos irmãos, aonde os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem. Que coisa preciosa. Então esse é o projeto Natanael 3, é uma estratégia, uma das estratégias mais eficientes para ganhar amigos e conhecidos para Jesus. Pelo projeto Natanael, você ora regularmente durante certo período por 3 pessoas específicas, até vê-las convertidas ao Senhor. Normalmente fazemos isso próximo de uma campanha ou de um evento de colheita promovido pela igreja, mas não tem que ser, pode ser qualquer momento aí dentro da sua célula. Quando Natanael se converte, passa logo a ser integrado na célula e na igreja e a ser discipulado. Quando não, ainda continuamos a orar e a investir nele, mas não com aquela concentração cerrada. Colocamos outro lugar, mas não o abandonamos, apenas diminuímos a marcação colada. Agora, o segredo da boa integração. Eu gostaria que vocês lessem comigo esse primeiro parágrafo aí do segredo da boa integração, todos em voz alta, tá certo? Vamos lá. Num certo sentido, é mais importante integrar alguém na vida da igreja local do que levá-lo a tomar uma decisão pública. Por quê? Porque se ele estiver integrado na vida da igreja, ao ponto de não querer mais sair, pois tem ali preciosas amizades e relacionamentos, mais cedo ou mais tarde ele entregará a vida para Jesus, porque estará sendo constantemente exposto à palavra de Deus e ao Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Alguns anos atrás, quando Deus começou a me dar essa revelação muito forte, que nós chamamos do fator Barnabé, foi uma revolução na minha vida, porque Deus me falou uma coisa muito forte. Ele falou: olha, num certo sentido, é mais importante integrar alguém na vida da igreja do que levar essa pessoa a simplesmente fazer uma decisão. Porque se ela fizer uma decisão, primeiro você não sabe se ela nasceu de novo. Ela fez uma decisão na direção certa. Ela falou que quer Jesus. Agora, se ela teve revelação do novo nascimento, se ela realmente nasceu de novo, você não sabe. Agora, se ela não estiver integrada na vida da igreja, ela fica voltando para a igreja, se sente como peixe fora d'água, e ela se torna susceptível às mentiras do diabo, presa fácil às mentiras do diabo, e logo ela pode desviar, como tem acontecido com tantas pessoas em tantos lugares. Mas se você integrá-la na vida da igreja, ao ponto que ela diz: eu tenho amigos aí, daqui eu não saio mais, eu quero ficar vindo aí, eu tenho relacionamentos preciosos, mesmo que ela não converteu ainda,
mais cedo ou mais tarde ela vai converter. Por quê? Porque ela está se expondo à influência da palavra, se expondo à influência do Espírito. Ela vai converter e ela vai nascer de novo de verdade. E tem mais, quando ela nascer de novo, ela não vai desviar. Por quê? Porque ela já está integrada, ela se sente como peixe dentro da água. Ela vai crescer e continuar crescendo espiritualmente. Você está entendendo? Então esse princípio da integração é extremamente importante. Muito, muito importante. Agora, veja na página 29. Vocês depois podem ler. O que eu estou falando está tudo escrito aí, porque essa parte aí eu garanti que fosse escrito desse jeito, porque eu acho tão importante. Veja bem, como integrar alguém na vida da igreja? Como garantir que ela se sinta como peixe dentro da água? Só tem um jeito, é se você tiver relacionamento profundo com ela, amizade. Mas não é aquela amizade de você participar com as coisas erradas dela, mas a amizade de alguém que se interessa, que ama aquela pessoa, que quer o melhor para ela. Agora, como promover essas amizades? Nós temos visto que a melhor maneira são em eventos sociais, oficiais e extraoficiais. Por exemplo, programa uma feijoada, programa alguma coisa assim, e aí você convida essas pessoas, e aí você vai bater papo com elas. Só que você não pode fazer como eu fazia. Nesses eventos sociais, quando tinha pessoas não evangélicas, ou pessoas novas convertidas, sabe como eu me entrosava com elas? Eu ficava batendo um papo de 10, 15, até 20 minutos, achei que eu fazia minha parte, fiz minha parte, aí eu voltava para a roda dos irmãos que já eram meus amigos íntimos e começava a contar piada evangélica e estava por lá. Eu pensei que eu tinha feito minha parte, mas preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Uma conversa de 20 minutos não é suficiente para você formar amizades profundas. Se você quer que alguém, seja ele novo convertido ou até alguém que não converteu ainda, mas se sinta como peixe dentro da água, da sua célula, ele vai ter que ter amigos profundos, preciosos lá. Não pode ser amizades superficiais. O que você faz com aquele novo convertido então? Ele tem que ser o centro das atenções. Num evento desse, por exemplo, social, vocês estão batendo papo, vocês vão, os cristãos mais maduros, mais experientes daquela célula, vão sentar ao lado dele e conversar com ele, e ouvi-lo, e fazer perguntas sobre a família dele, até que haja um entrosamento profundo, uma amizade gostosa, e aquela pessoa começa a sentir, poxa, eu tenho amigos profundos aqui, daqui eu não vou sair mais. Então você dá um tapa no diabo, porque o diabo usa a solidão, a falta de amizade, como uma forma de poder jogar mentiras na vida da pessoa e enganá-la, para afastá-la das coisas de Deus. Então você, num verdadeiro sentido, tem que ganhar a pessoa primeiro para você, para depois ganhá-la para Jesus, através de amizade, de amor genuíno. Se você não tiver amor genuíno, isso nunca vai funcionar. Veja o segundo parágrafo aqui da página 29. O segredo principal de cultivar essa amizade profunda é você ser cheio do amor de Jesus, do amor genuíno, e assim demonstrar esse amor genuíno, dando atenção e investindo tempo na vida da pessoa que você quer ganhar para Jesus. Olha o último parágrafo desse subponto aí. Lembre-se, uma amizade profunda não é cultivada com uma conversa superficial de 5, 10 ou até mesmo 20 minutos. É necessário investir tempo para ouvir o coração da pessoa e assim integrá-la na vida da igreja. Agora, os GEs são outra grande arma de evangelismo, mas aqui no TLC nós não vamos estar aprofundando nisso. Mas com certeza, na medida que você vai estudando na Escola Ministerial Paz, você vai aprender mais sobre os GEs também, e sobre como garantir ainda mais outros detalhes de uma boa integração. Vamos agora na segunda função, pastoreio e discipulado. Essa segunda função, nós já falamos muito sobre o discipulado, mas eu quero enfatizar algumas coisas sobre o pastoreio. Olha na página 31, por favor, página 31, as primeiras estrelas lá na página 31. Leia comigo, por favor, aquele primeiro parágrafozinho da página 31, lá naquela primeira estrela da página 31. Vamos lá, todo mundo junto.
Nossos líderes de células são verdadeiros heróis, pois são eles que pastoreiam as ovelhas no dia a dia das células, formando uma grande equipe pastoral com pastor titular e todos os demais líderes da igreja. Deixa eu falar uma coisa para vocês, de coração, e Deus sabe meu coração, que me dá vontade de chorar, mas na Igreja da Paz a verdadeira realidade, que os grandes heróis, depois de Jesus e do Espírito Santo, não é o pastor titular, não é a equipe pastoral, não é mesmo, eu lhe garanto. Não é o pastor Eibe, não é o pastor titular. Na Igreja da Paz, depois do Espírito Santo, os verdadeiros heróis são os líderes de célula, que eles que cuidam e cuidam bem das ovelhas. Então só os pepinos que ninguém dá conta de resolver que vem para mim. mas eu vou te falar, quem cuida mesmo das ovelhas são os líderes de célula. Por isso, irmãos, que é uma questão de pouco tempo para a Igreja da Paz ter milhares e milhares e milhares de pessoas. Sabe por quê? Veja bem, olha a visão da multiplicação. Até o final desse ano nós vamos ter quantas células em nome de Jesus? 700. Se cada célula tiver só média de 10 pessoas, vai ser 7.000 pessoas. Mas aí, só mais 3 multiplicações, calcule. 1.400 células, aí é 14.000 pessoas. Aí mais uma multiplicação, aí mais uma. 2.400, 240, não, 2.800 células, 28.000 pessoas na segunda multiplicação. Na terceira, vai mais do que 50.000 células. 5.000 células, 50.000. Eu não sei, mas tudo é muito bom, aleluia. O importante é que nós vamos crescer, multiplicar e ganhar essa cidade para Jesus. Vocês concordam comigo em nome de Jesus? Dê uma forte salva de palmas para Jesus, aleluia. Olha a segunda estrela lá. Deus tem gerado no interior das ovelhas esse coração de pastor, de maneira que eles desejam ser líderes de células e apacentar outros. Diga em voz alta, diga assim: as ovelhas de Jesus na Igreja da Paz, elas têm esse DNA, elas desejam ser líderes de células e apacentar outras pessoas. Por isso, nosso lema é todo o mundo discipulado e todo discípulo um líder compromissado. Agora veja a quarta estrela lá. A palavra pastor vem de uma raiz que significa proteger, da qual nós temos o termo pastor de ovelhas, o termo grego palmen, e significa aquele que apacenta como um pastor, cuidador de ovelhas. Agora olha aqui para mim. O bom líder de célula, ele sabe que as ovelhas que Deus tem confiado nas mãos dele, ele tem que fazer duas coisas, além de orar por elas, que é o mais importante. Ele vai orar por elas todo dia, mas ele também vai ter uma visão de águia para garantir que elas estão sendo bem pastoreadas, que elas estão sendo bem cuidadas, que se uma está triste, todo mundo vai dar muita atenção e amor. Ele vai ser um mobilizador, ele não vai às visitas sozinho, ele encoraja toda a célula para sentir as dores um do outro, para visitar um ao outro, para entrosar um com o outro. Se um ficou internado no hospital, não é só o líder de célula que visita, ele mobiliza vários para visitar. Se um ficou doente lá na casa, ele mobiliza. Uma está grávida, vai fazer chá de bebê, vai todo mundo lá, aquele amor. A célula é para ser assim, uma família espiritual. E o bom líder de célula, ele trabalha para que essa família espiritual funcione como deve. Tá, ele é o pastor daquela célula. Segundo, ele garante que todo mundo está sendo bem discipulado. Ele pessoalmente não vai necessariamente discipular todo mundo, nem deve, mas ele vai garantir que alguém vai discipular, que todos lá serão bem discipulados em nome de Jesus. Então, nós falamos sobre as primeiras duas importantes funções. A terceira
sobre comunhão. Nós já falamos muito sobre purê de batata, mas eu vou falar mais terça-feira que vem sobre a terceira, quarta e quinta função. Elas são mais curtas um pouco, não vai ocupar tanto tempo e vai dar, eu creio, talvez terça-feira que vem dá para a gente recuperar o nosso ritmo e fazer o restante da terceira lição e a quarta. Vamos ver, vamos aplicar até que vai dar certo, em nome de Jesus. Mas está sendo muito gostoso e eu creio que Deus tem coisas maravilhosas para nós, tá bem? Fiquem em pé, por favor, nesses últimos momentos. Inclusive está sendo gravado ainda, continue gravando, irmão Paulinho, porque você que está assistindo também através do DVD, eu gostaria que você concordasse em fé com o que nós vamos todos declarar aqui. Todo mundo declarando em fé. Vocês que estão assistindo também pelo DVD, declarem em voz alta. Diga assim em voz alta, diga assim: obrigado, Senhor, porque as nossas células estão crescendo e multiplicando, e isso é só o começo. E agora diga do fundo do seu coração, diga: eu declaro a minha célula, para a glória de Jesus, vai ser uma célula exemplar, sadia, com código genético, bíblico, de saúde, de vitória, incluindo os 7 elementos do código genético. E pela graça do Senhor, eu declaro, eu vou ser um líder de célula, bem sucedido, multiplicando a minha célula. E ainda neste ano, a minha célula vai multiplicar, pelo menos uma ou mais vezes. E eu declaro, isso é só o começo. Nós vamos ganhar muitas almas, nós vamos cuidar bem delas, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Aleluia. Deus abençoe.